Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do InfoCast, que é uma iniciativa do Info Delivery, o ecossistema que está aí para ajudar os restaurantes, donos de restaurantes, a performarem melhor, porém com saúde, nesse mundo aí de delivery que a gente conhece tão bem desde 2016, que foi quando eu saí do iFood, e hoje aqui trazendo todo esse conteúdo e para poder ajudar você, pequeno, médio, grande empreendedor. Estamos aqui com os nossos patrocinadores da GoBread, o Flávio e o Jefferson estão abrilhantando aqui nosso dia. Eles são patrocinadores oficiais. Vocês vão ver aqui na nossa identidade todo o produto deles de pães, né? Tem a GoBread, tem pão integral, tem tudo aqui. A gente vai fazer várias propagandas deles no decorrer. Mas eu queria apresentar vocês, eles que estão aqui com tanto doando o tempo deles, tão precioso, para entender um pouco mais sobre essa parada do fornecimento. Mas antes disso, eu já quero apresentar, presenteando eles com um mimo da Ponchem Gráfica, que aí são as parcerias de sucesso, as conexões de sucesso que a gente acaba fazendo. E a Ponchem, ela tá no mercado desde há 90 anos já, e eles se posicionam muito bem. Eles estão entrando cada vez mais nessa parte do delivery, unindo forças com a gente para atender essa galera aí tão bem. Tá? Então, sintam-se presenteados. Vou colocar aqui também o kitzinho deles, para todo mundo ficar vendo. Vai passar na telinha todos os nossos patrocinadores, para todo mundo ter acesso. Cobre cupom lá que eles vão dar de desconto. Tá Flávio. Anotado. Prazer, Joyce. Se apresente, conte um pouco aí. Depois a gente chama o Jefferson também para se apresentar. Conta aí tua história. Minha história são 12 anos, né, já nesse mundo dos pães. A gente trabalha aí com duas marcas, né, que estão muito fortes no mercado. A Speciale Pães e a GoBread Pães Artesanais. A Speciale muito focada no mundo saudável. Os pães sem glúten, sem lactose, sem açúcar, voltado para esse mundo mais da saudabilidade. E a gente tem a GoBread, né, que tem como missão levar os melhores pães para as hamburguerias, né, do nosso estado. E ser um especialista em pães brioche, né? Essa tem sido a nossa meta como indústria, trazer o que tem de melhor em relação a pães, né, para os nossos parceiros comerciais. Legal. O brioche é o que é usado por hamburguerias, né? O 100% ou não? Hoje é o pão mais usado, sim. Legal. O nome brioche, ele tem uma força, né? Hoje a hamburgueria que não tem um pão brioche, ela fica para trás, realmente, no mercado. Então Legal. a gente tem como missão trabalhar aí maciez, né, resistência, sabor, padrão, né? Hoje as hamburguerias buscam muito, você falando de delivery, né? Quando você tem a caixa, se o pão vai muito pequeno, ele acaba no movimento do motoqueiro, caindo, quebrando, né? Saindo todo o recheio. Sim. Se ele vai muito grande, já amassa na caixinha, né? E aí você não tem uma experiência legal quando o cliente vai consumir. Então, a nossa preocupação em ter esse padrão de tamanho é muito forte, né? A padronização é muito bom. O cliente lá na ponta cobra muito isso, Sem pede dúvida. muito questão de padrão, né? Sem dúvida. E o processo, ele garante isso. Vou querer saber mais desse processo. E quando você faz 100 pães, é uma coisa. Para fazer 10 mil, né? E você manter isso é outra realidade. Então, essa é a nossa missão, né? Conseguir aí atender clientes que estão iniciando, né? Como clientes que já estão aí com franquias a nível nacional. Legal. E vocês hoje têm uma indústria que atendem... Hoje vocês atendem qual é a capacidade de vocês dentro da indústria, assim? São quantos restaurantes que vocês têm? Porque tem mercantil também, supermercado. Isso. Mercantil é o cearense que faz, né? Hoje a gente atende em torno de 220 hamburguerias, tá? Aqui no estado. E supermercados são em torno de 150. Mas hoje a nossa capacidade, né? Falando em termos de volume, a gente produz uma média de 25 a 30 mil pães dia e temos capacidade para ir para 90 mil. Né? Nós adquirimos agora maquinários, né? E aí dá esse espaço, a gente está aí com bastante ociosidade para crescer. Né? Então, por isso que o nosso comercial está aqui firme e forte, né? É massa. E existe uma demanda reprimida, né? Porque tem muita gente para ser atendido ainda aí. Sem dúvida, a gente está expandindo, né? Então a ideia é ir para a cidade sair um pouco mais de Fortaleza, né? Hoje a gente está muito concentrado aqui na capital. Sim. E a nossa ideia é levar o pão que tanto a turma gosta, né, para outras cidades. Contem comigo, adoro fazer expansão, já vou passar todas as indicações. Muito bom. Jefferson é do comercial, fala um pouco de ti, como é que você chegou até a GoBread, qual é a tua expertise aí do ramo? Já venho com a experiência um pouquinho já das hamburguerias, né? Tanto do contato e o convívio também com outros que a gente chama de hamburgueiros, ou seja, os donos ou sócio-operadores, né? Da área de hamburgueria. E aí, através de
4 longos anos, quase 5 anos, eu vim adquirindo algumas experiências, desde montar hamburgueria, criar processos, otimizar também criação de cardápio. E ao longo do tempo eu tive que acabar parando um pouquinho esse trabalho. São altas e baixas, digamos assim, da vida empreendedora, mas Sim. que acabou que essa indicação através de uma pessoa em comum foi chegando até o pessoal da GoBread e eles entenderam que precisava de uma pessoa com um perfil que levasse isso, mas ao mesmo tempo não só vendesse um catálogo, né? Mas mostrasse através de um produto quais são os benefícios, né, comercialmente falando, que a pessoa vai estar adquirindo. Então, quando a gente vai até um cliente, um potencial cliente, a gente mostra tudo isso que ele está adquirindo, não só um pão brioche, um australiano, mas ele também está adquirindo padrão, qualidade sanitária, né, principalmente, Sim. logística, ou seja, ele tem todo um suporte, um sistema onde ele pode estar executando e planejando, programando os pedidos, né, fazendo com que ele cada vez mais tenha não só o produto, o foco de produto, mas ao mesmo tempo a gestão da própria hamburgueria dele ali na palma da mão, ou seja, conscientizando ele da própria necessidade de otimizar os processos, que hoje é um dos grandes gargalos nas hamburguerias, né? É legal porque acaba que fica uma venda consultiva, né? Você entrega além do produto, vocês têm conhecimento, né, de causa para saber o que acontece lá nos bastidores para poder conseguir agregar ainda mais para os seus clientes, né? Eu acho que o valor maior tá nisso também, né? Sim. Verdade, verdade. Muito A gente massa. percebe muito, né? As hamburguerias. Como tá uma febre, né? De muitas hamburguerias abrindo e muitos deliveries também, às vezes aqui a gente chama dark kitchen, né? Sim, A gente nota que falta algumas experiências, né, e capacidades técnicas para poder planejar, se organizar com estoque, precificação. Então a gente busca, com a nossa experiência, também contribuir, porque quanto mais o mercado ele for maduro, né, e experiente, melhor, porque a gente vai todo ter mundo mais cresce, né? E perenidade, né, saudável. mais saudável. Então a gente busca realmente não só levar o pão, mas levar toda a carga de conhecimento que a gente tem ao longo desses 12 Legal, anos. legal. Eu sempre falo muito pra área de vendas, isso serve para todo mundo, que a gente tem sempre que estar preocupado em entregar o plus, né? O extra, porque o básico já tá ali, né? O nome já diz, é básico. O que é que eu vou Verdade. entregar além disso? Como eu vou surpreender o meu cliente hoje? Eu acho que é muito voltado para isso, né? Bacana. Flávio, me conta como surgiu a GoBread, de onde é que vocês nasceram, como é que surgiu essa iniciativa de fabricar, ter uma distribuidora de pães? Bacana, assim, nós não somos filhos de empresários da panificação, né? Somos 3 sócios, tá? Eu fico responsável pelo comercial, o meu irmão Ricardo fica pelo administrativo e o Gustavo é o nosso diretor de produção, né? Nosso sócio e fica responsável por toda a parte de processos, maquinários e produtos. E ela surge numa situação a qual minha irmã tinha uma lanchonete aqui chamada Praieiro. Sim. Estamos falando de 10, 8 anos atrás, né? E eles tinham um pão que era o sucesso da empresa deles, né? Era um pão de parmesão com orégano, pão de alho com espinafre, pão integral com Fabricado por grãos, eles. fabricado pelo início da nossa empresa, vamos dizer assim. Entendi. E aí as pessoas que fabricavam precisaram sair do estado e disseram, olha, a minha irmã chama Patrícia, né? Se a gente não vai mais, infelizmente, poder continuar produzindo e te fornecendo. E ela ficou doida, porque o pão realmente era um diferencial que fazia com que os clientes fossem, né? E já estavam indo para a segunda unidade. E aí a minha irmã me chama e diz, Flávio, nessa época eu trabalhava na Ticket Refeições, Sim. alimentação, né? Era gestor comercial lá. E ela disse, Flávio, precisamos comprar aqui um protótipo de empresa, porque a empresa tinha 2 clientes, e a gente não posso ficar sem meus pães. Aí onde entra a primeira sociedade, né? Eu e minha irmã, e a gente começou a produzir para o praieiro, mas com foco de expandir para que o negócio fosse uma empresa, né? Sim, Tivesse mais escalar, clientes, né? né? Escalar. Então a gente alugou um ponto, pegamos o maquinário inicial que já tinha da outra empresa, e aí a minha missão era, nos meus horários livres, vamos colocar assim, porque eu trabalhava, né? Buscar novos parceiros. E a minha irmã, com o praieiro girando, também ela nos ajudava ali, toda a parte administrativa, financeira. Legal. E essa foi a primeira experiência, vamos colocar assim, desse mundo de empresário, né? Porque foi um ano de muita peia e aprendi na dor que um negócio sem, vamos dizer assim, sem estar 100%, né?
um bebê. E um bebê que você não cuida ali no colo dia, tarde e noite, ele realmente sofre bastante para crescer, né? Saudável. E aí foi um ano a gente apanhando, onde decidiu que não daríamos continuidade. Nossa. E aí surgiu, coisa de Deus, né? O Gustavo, que é o meu atual sócio, estava fazendo consultoria e trabalhava no Troller, né? Sim. E estava pensando em já sair, tudo, fez uma consultoria com a gente e ele percebeu que tinha muito potencial. E aí ele fez uma proposta, Flávio, eu fiz aqui, vi, eu vou te entregar aqui o material e tudo, mas eu gostaria de ser, que eu falei também para ele que estava já pensando em vender, né? Ele disse, pois eu quero ser o comprador, mas aí você fica, porque eu quero um comercial ativo também, eu sou mais interno, né? Eu tenho um perfil mais voltado para a produção. E aí a gente acabou encaixando, né? E aí surge uma nova sociedade, onde o Gustavo e o Ricardo ficaram full time dentro da empresa, né? Cada um no seu departamento, e eu continuei tocando o comercial. Aí a empresa realmente deu uma boa guinada. Né? Oxigenou, e a gente partiu para supermercados e ampliar com hamburguerias, lanchonete. Então, desde sempre foi o mais forte foi o supermercado ou foi meio que paralelo? Foi muito paralelo. Legal. Até hoje é meio que 50-50. Foi crescendo realmente nessa... E a partir da pandemia, a gente entra com os pães de hambúrguer em supermercados também. Aí isso, né, deu uma boa igualada e escalonou. Ainda. Que massa. Qual é o principal diferencial hoje do produto oferecido pela GoBread? Olha, a gente busca muito tecnologia de processo, né? Então, a gente entender que um produto hoje, que tem validade aí de 3 semanas, você consumir ele na terceira semana, ele ainda tá macio, não tá esfarelando, né? Você ter ali um padrão de estética, né? A gente sabe Acho que até hoje... o cheiro também, né? Eu já entrei em hamburgueria, que eu entro direto, às vezes eu sinto o cheiro do pão, aquele cheiro... Ele não tá estragado, mas aquele cheiro mais azedado, eu não sei explicar que cheiro. Alcoólico, né? Aquela pouco do álcool já. E isso é uma característica muito forte nossa, que a gente busca, né? É um dos segredos. A gente consegue levar um pão aí com quase 3 semanas e ele tá em perfeito estado de utilização. A gente tinha um costume, quando a gente iniciou há 12 anos atrás, as empresas pegavam pão diariamente. Uhum. Então foi um desafio para a gente mostrar que ele poderia comprar ali uma vez por semana. Eu disse, não vai funcionar isso. E a nossa logística era loucura, eu ter que entregar diariamente para 200 clientes. Né? E aí a gente vem trabalhando muito forte, isso é constante, né? Nessa nossa busca por processos produtivos para que a gente consiga estar levando cada vez melhor esses produtos para os nossos parceiros. E o congelamento é outro fato também que a gente já está evoluindo para isso, a gente está fazendo muita pesquisa. Porque ele congelado, eu tendo aí 3 meses de validade, eu vou para qualquer lugar do planeta, né? Verdade. Então esse é outro desafio. Pode até ir para outra cidade, tendo a distribuidora local só para fazer a distribuição de fato, né? Esse é um plano e que a gente vê com muito bons olhos, né? Legal. Tá em qualquer lugar do planeta. Legal. Aí. Tá atropelando aqui as coisas. Plano para sair daqui, assim, estrategicamente. Já tem ou primeiro vocês querem crescer no interior do estado para depois se movimentar? O passo agora é começar a sair do miolo de Fortaleza. Tá. A gente eu já pergunto o plano, dando ideia do plano. Presta essa... É bom assim. Que legal, que massa, muito bom. Hoje os tipos de pães que são mais procurados, assim, é hambúrguer, porque a gente tem um nicho para supermercado e tem um nicho para hamburgueria, né? Assim, qual é que é mais procurado? Sem dúvida o brioche, né? O brioche hoje ele representa 90% da nossa produção. Quando você fala o brioche, tem vários tipos deles com gergelim, sem gergelim? Isso, e suas variações, né? A gente tem o sem gergelim, que é o tradicional. Tô né? falando, tô olhando ali para aquele dali. Gergelim branco, gergelim preto, temos um com parmesão em cima. Não conheço esse. Fantástico. Quem é que compra de vocês esse? Pode fazer a propaganda, entendeu? Dona Del. Lucas. Lucas Dona Del, grande parceiro nosso, que utiliza massa. nosso brioche com parmesão. Tenho que experimentar, não conheço. Dogzone, já com hot dog, né? Hot dog, né? Que é outra pegada. Conheço o Camilo, eles estão bem fortes também na parte de evento, né? Sim, parceiraço nosso há muitos, desde o início, e a gente tem como produtos complementares, né, o australiano, todas as hamburguerias acabam compondo no seu cardápio, né, nós temos um pão integral vegano, né, e
não tem um volume muito grande, mas atende, né, aquele público que está buscando ali. O grande lance de você ter no delivery, aí eu vou. Fica a dica aí pra galera. O grande lance de ter um vegano no delivery ou algo que, por mais que não saia tanto, é que você consegue se posicionar de uma forma que dá pra atender todos os clientes e ter destaque em abas que você não teria se você não tivesse aquele tipo de produto. Então, tipo, eu tenho uma hamburgueria, eu tenho vários produtos e não tenho vegano. Eu deixo de aparecer na aba de um saudável ou de um próprio vegano, porque hoje a corrida dentro do aplicativo, e a gente sabe que 90% é iFood, mas a corrida maior é o quê? É ter destaque, é visibilidade. Então, esses produtos, eles conseguem te posicionar melhor, né? De forma estratégica, né? Exatamente, de forma estratégica. É isso mesmo. Como é que é o processo de produção e distribuição hoje? O cliente efetuou o pedido, o Jefferson vai lá, faz a venda, efetuou o pedido. Como é que funciona essa parte interna de estruturação de vocês? Nós temos uma indústria atual que a gente procura cadastrar nossos clientes nessa indústria, né, para que ele possa ter toda uma programação de pedidos que a gente não fure. A gente entende a importância de você ter o seu pedido recebido na integralidade, né? Então, é uma preocupação muito grande. A gente vê muitas reclamações dos clientes quando, eu fiz meu pedido, mas o fornecedor atrasou, ou não me entregou por completo, ou simplesmente não me deu nenhum retorno. E uma loja sem pão, né? Uma hamburgueria, uma lanchonete sem o pão, ela tem que fechar, né? Então a gente se preocupa muito com isso, com esse planejamento produtivo para que o cliente esteja 100% atendido. Então hoje o cliente ele faz um cadastro, ele tem acesso a um sistema de pedidos nosso, a qual ele é 24 horas, né? Ele tem acesso tanto no computador quanto no celular. Isso é muito bom, porque quando ele fecha a loja, que ele vê que já tem que repor pro próximo dia, ele já consegue incluir, né? Sem dúvida. Ele tem acesso 24 horas na palma da mão, ele já tem lá todos os pães dele e quando ele lança o pedido, automaticamente cai para minha produção e para minha logística. Então a gente já faz toda essa programação. Se ele fez o pedido hoje, vamos dizer, agora são, né, hoje à tarde, nós vamos produzir ele amanhã de manhã, temos o dia todo para produzir esse pão e entregamos no dia seguinte, ou manhã ou tarde, de acordo com a necessidade do cliente. Se falta um pão hoje, que não é o ideal, né? Eu sempre falo pra galera, não deixem faltar, pelo amor de Deus. Trabalhem com estoque ali de segurança e tal, não precisa ser um estoque tão grande, ele não precisa ter estoque, né? Mas tem uma margem de segurança. Então, faltou ali naquele dia. E ele precisaria para o dia seguinte. A gente consegue atender de alguma forma ou já não consegue encaixar na escala? O que é que vocês aconselham para eles? Os principais pães a gente busca sempre ter em estoque. Entendi. Né? Não é o processo ideal, né? Mas a gente trabalha para não deixar o cliente na mão. Então, quem é nosso parceiro sabe o quanto a gente se esforça para, numa emergência, né? Consegue repor, né? A gente atendê-lo, salvá-lo ali, né? Numa necessidade. Mas a nossa busca em termos de processos produtivos é que a gente entre numa escala constante, equilibrada de planejar, né? Que eu possa, você me pedir 10 mil pães, eu preciso ter tempo, né? Para encaixar, para encaixotar, para poder colocar na... Existe um processo, É importante que siga esse processo, mas a gente sabe que às vezes surgem emergências e a gente está lá para ajudar. Às vezes é uma campanha, às vezes é um evento, às vezes é alguma coisa que acontece e nem ele mesmo, tem coisa que não tem como... né? Assim, do nada vem enche uma... Aí não tem como, uma promoção... Hoje tem muito esse lance do iFood de colocar a promoção e o cara não tá nem sabendo da promoção, aí... Sim. Vai embora um monte de produto dele e ele fura o estoque dele, digamos assim, Super normal, inclusive. Jefferson, eu ia até te perguntar no teu dia a dia, assim, porque tu atende mais as hamburguerias. Então, quando tu chega na hamburgueria, quais são os desafios maiores que eles têm e onde tu enxerga a relevância da tua parceria para essa galera de hamburgueria? A maior dificuldade hoje, eu acredito que seja mostrar para aquele dono de hamburgueria ou para aquele gestor, um gerente, no caso, algo do tipo, que ele pode estar saindo, né, desse problema de estar sempre no contado, né? Sempre procurando ali tapar buraco. Sim. Desde que ele tenha um planejamento e desde que ele consiga se programar e se organizar para isso. Grande dificuldade é que muitas vezes, quando ele chega, por exemplo, num sistema onde ele pode lançar um pedido, olhar para o sistema interno dele e ver que ele não consegue extrair as informações suficientes. Então, muitas vezes, essa conversa de mostrar para ele que ele pode fazer de uma maneira diferente, que ele pode não furar um estoque dele, ou não deixar faltar lá na ponta, né? Porque o principal cliente é aquele cliente lá da ponta, mas não só
o dono de negócio, mas é o cliente do cliente, ou seja, a gente atende o dono de hamburgueria e o dono de hamburgueria atende um outro cliente. Existe o público final. Né? Isso. E faltar isso é meio que cometer uma falha muito grave. Então a gente tenta trabalhar essa conscientização para que não falte lá no final, lá naquela ponta, porque pão e carne hoje, né, é o coração, o ecossistema, digamos ali, da hamburgueria. Então a gente tenta trabalhar essa conscientização e mostrar para ele, além disso, né, os benefícios dele estar adquirindo esse tipo de produto. Então muitas vezes a gente acaba vendendo para ele outros benefícios e de quebra a gente também entrega o pão. Entendi. Tipo o próprio sistema de vocês. Isso. Legal, muito bom. E dentro desse contexto todo, quando você faz o cliente chama lá, você faz a entrega, ele faz o pedido todo bonitinho. O que é que tu entende de mercado, assim, o que é que tu pensa em relação a mercado de competição mesmo? Como eu me posiciono em relação a outros distribuidores de pães, assim, a gente não precisa citar nomes, mas onde é que vocês conseguem se destacar mais, né, ali na hora da venda? O que é que vocês enxergam de maior relevância mesmo? Não, aqui, porque o que eu percebo muito, vou dar um parêntese, é porque a galera às vezes vai muito na corrida do preço. E o preço, ele nem sempre está atrelado à quantidade, a isso, aquilo, outro. Eu acho que tem que ter todo um contexto, né? O preço, ele é importante, mas o cliente, ele paga para ter um melhor produto também. Então, isso vai embutido na ficha técnica. Então, eu vejo que as pessoas querem correr muito para baratear muito o produto e, às vezes, não dá aquela qualidade tão bacana lá no final, né? Quando o cliente recebe lá na ponta. Como é esse posicionamento para ti, que está vendendo ali no dia a dia? Primeira coisa que eu procuro entender quando eu chego num cliente é saber qual é a maior dificuldade dele. Porque muitas vezes o problema dele não está atrelado ali a, por exemplo, um produto específico dele. Às vezes é um problema direto que teve o cliente, a gente tenta entender o que é que está acontecendo e aí a gente tenta encontrar a solução para ele. Então, por exemplo, o cliente chega lá e reclama que o pão não está tão legal. Olha, o que é que está acontecendo? Está mofando. Então, posso dar uma olhadinha na tua cozinha? Quando a gente visita a cozinha da pessoa, a gente entende que muitas vezes o pão está colocado num local que o armazenamento está sendo prejudicado. Então, a incidência de um calor, de um frio excessivo, né? Ou então até mesmo da própria embalagem rompida, ela pode danificar ali a experiência final do cliente. E muitas vezes o que a gente entrega um pouco de consultoria nesse sentido. De mostrar para o cliente, olha, você está adquirindo isso, mas você também está levando aquilo que eu estava explicando no começo. A segurança alimentar, a segurança logística. Então, você tem mais do que só o pão ali em si. E mostrar para ele que, além de tudo isso, tem também a qualidade e o padrão. Então, ele acaba se deixando realmente compreender que ali não tem só um pão. Ele tem mais do que isso. Ele tem todos os benefícios em volta e que isso vai impactar diretamente na experiência do cliente e, consequentemente, na visibilidade de marca dele, que é o principal. Hoje, ele não vende só... Você não pode só vender o produto pelo produto, né? Quando a gente fala de hambúrguer, a gente sabe que o próprio hambúrguer, com qualidade, ele é o mínimo. É o que se espera já. Então, você tem que colocar outros benefícios. Então, é um insumo, um diferencial. Tempo, né? É um tempo de entrega. A qualidade, por exemplo, de uma experiência que você está oferecendo a ele ali no ato da compra. Então, enfim, são esses outros benefícios que vão agregando valor para ele e que ele vai entendendo que ele pode migrar, digamos assim, de um fornecedor para outro com segurança. Porque, no final das contas, existe um certo receio, um certo medo de mudar em todos os aspectos. E isso é normal na vida do empreendedor. Às vezes ele acha que, assim... time que ganha não se mexe, mas ele também não sabe o quanto ele está deixando de ganhar por fazer essa troca. Então, Sim. O papel da gente como comercial é mostrar para ele que ele pode fazer uma mudança, mas uma mudança consciente, uma mudança onde chegue e impacte não só o produto dele como forma de apresentação, mas impacte principalmente o cliente final e, ao mesmo tempo, ele tem um retorno, Sim. obviamente, financeiro, que é isso que se espera também. É um trabalho de cultura e consciência, né? Eu migrei essa semana, visitando o cliente, ele ainda é um cara grande, marca muito boa, e ele ainda estava usando embalagem de isopor
nos alimentos. Aí o cara não esquece isso, não se usa mais, assim. E aí, não, mas por quê? O cara, por vários motivos, ela não vai para o micro-ondas, a apresentação não é boa, ela quebra no caminho, e tem todo aquele contexto. E no final das contas, a gente tem que pensar sempre na experiência do cliente. E a gente, quando presta um serviço ou vende algo, a gente tem que entender que é um processo de parceria. As pessoas, elas não podem delegar a quem está me vendendo ou a quem está me prestando o serviço 100% do negócio, porque a parceria consiste em cada um fazer o seu papel. Então, um armazenamento desse, um cuidado com essa questão, também faz parte da parceria. Tem o meu papel e tem o papel do meu cliente. Mesma coisa para vocês, tem o papel de vocês e o papel do cliente lá na ponta. Então, entender que a gente não pode delegar simplesmente todos os processos e fazer as coisas da forma correta, né? Concordo. E vocês trazendo essa consciência também para o cliente, como a gente tem que trazer, né, Flávio? E tem um ponto importante, assim, a gente investiu muito para que os pães saíssem com a qualidade que a gente tem hoje, tá? Tem um pulo do gato que faz uma diferença nos últimos, vamos colocar aí, 5, 6 anos nossa empresa, a qual a gente investe em formas personalizadas. O valor, ele é muito mais caro, mas o resultado é fantástico. Então hoje, se meu cliente quer um pão com 9 centímetros de diâmetro, se ele me pedir 1.000, 10.000, 20.000 unidades, vão sair todos com 9 centímetros de diâmetro. E isso realmente fez com que a gente fosse para outro patamar em termos de padronização e qualidade de produto mesmo, né, que o cliente espera. Então hoje a gente tem, até já explicando para os nossos parceiros e futuros parceiros, né, a gente tem hoje formas de 7 centímetros, que a gente chama nosso mini, né, então muitas empresas estão buscando fazer aquele trio, né, rodízio, Sim. Então a gente consegue atender hoje em volume padrão com 7 centímetros de diâmetro, nós temos o de 9 centímetros, que a gente atua muito forte nos smashes. Ele já sai um pão mais baixo, porque ele é né? mais baixinho, né? E tem um diâmetro que fica legal nas carnes utilizadas hoje nos blends para smash. E nós temos hoje 11 centímetros, que é o... A gente coloca como tradicional, né? O pão que hoje a gente vende, é o que a gente usa nos supermercados também, numa escala maior. E isso realmente fez um diferencial muito grande, porque quando eu tenho uma forma que eu tenho a extremidade e eu consigo garantir que aquele pão vai ter aquele diâmetro, faça chuva, faça sol, isso me deu uma tranquilidade, tanto para a gente como indústria, como também para o nosso parceiro, né, de saber que o pão dele vai estar sempre com o mesmo tamanho, que fez a gente dar uma boa acelerada. E aí, claro, investimos muito forte em fornos, né, hoje nós temos os fornos mais modernos, vamos colocar aí do mundo, né, vem de Portugal, da Ramalhos, né? Fazer uma propaganda aqui. São grandes parceiros nossos, né? Hoje a gente contei com 3 fornos, a qual a gente consegue colocar o carrinho todinho. Acabou aquele... Lembra aquela coisa do forneiro queimando o braço. Vira para poder fornear do outro lado da bandeja? Isso é passado pra gente, né? Legal. O carrinho entra por completo e ele fica girando dentro do forno. Depois eu posso até mandar um vídeo para vocês conhecerem, a gente mostrar, porque a gente fica ali olhando, né? Lembra o galeto? O galeto rodando? O cachorrinho ali. Hoje a gente olhando nossos pães sendo forneados ali muito rápido, né? Coisa de 15 a 18 minutos, você tem ali 200 a 300 pães assados, né? Com padrão, né? Todos no uniformes, que é uma dificuldade hoje das indústrias que estão iniciando, né? Você ter padronização de assamento. Sim. E aí são investimentos que a gente vai fazer ao longo desses anos para poder entregar, além de toda essa parte de serviço que a gente não pode, é muito importante, a gente sabe disso, mas isso funciona quando também um produto que a gente entende como básico, mas que muitas hoje empresas fornecedoras pecam, né? Então a gente busca deixar isso 100%, né? Um produto que não te dê trabalho, né? A gente sente assim que o cliente está satisfeito quando ele nem lembra de falar de pão. Né? Legal, o dono da hamburgueria, a gente fica satisfeito quando ele diz: rapaz, faz tempo que eu não falo contigo. Isso é um sinal que muito bom, tá preocupado com outras coisas, né? E o pão não tá sendo um problema para ele. E essa é a nossa busca, né? Que ele possa realmente ter tempo para ir buscar crescer com outras demandas, né? E deixar pão a gente entende e a gente entrega. Deixa essa parte pra gente. Essa parte é com a gente. Legal. Esse ponto do Flávio é tão importante que, assim, às vezes a gente olha para a fábrica e vê assim, poxa, ela tá se desenvolvendo e ao mesmo tempo ela também tá pronta e apta a receber até mesmo o próprio cliente, né? Então, por exemplo, é muito bacana ver que tem grandes parceiros que vão até a fábrica conhecer o nosso processo, que vão ver como é que é na prática lá
como é que é do início até ele ser empacotado no processo final, até ser expedido ali. Então, assim, a gente consegue ter uma fábrica hoje que consegue estar próximo do nosso cliente, né? Diferentemente de alguns locais que, por exemplo, não vai ter talvez esse padrão na forma, né? Ou não vai ter um maquinário um pouco mais evoluído nesse sentido. E aí a gente percebe a necessidade de muitas vezes oferecer isso para um cliente ou outro de, olha, a gente consegue garantir essa segurança alimentar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma visita na fábrica, você vê como é que funciona o processo e a partir disso daí, talvez você se sinta até mais seguro em fechar alguma parceria ou um negócio. E isso muitas vezes muda o jogo, porque a gente consegue ter uma transparência não só na questão da comercial do preço, mas também no processo, né, na fabricação do produto da gente, onde o cliente consegue ir até lá e ter essa garantia. Legal, sim, muito bom. Eu ia perguntar um pouco sobre logística, e aí eu vou até pegar um ponto aqui para a galera, vou passar aqui a propaganda do meu parceiro de logística aí, do Agilizone. O Agilizone, eles fazem uma roteirização hoje, vocês falando de serviço, eles fazem uma roteirização para quem tem entregador próprio ou quem terceiriza também. Ele consegue ter essa roteirização para o cara. Eu costumo dizer que a logística ela é um negócio à parte, ela é uma outra empresa dentro do teu negócio e qualquer outro negócio que precise fazer para fazer qualquer logística, ela é uma empresa à parte. E ele acaba ajudando muito com a tecnologia dele, porque ele consegue fazer essa roteirização, tanto desse motoqueiro como do outro. Então, o sistema muito bacana, muito redondo. E aí eu vou usar esse gancho para perguntar para vocês, como é que é feito hoje a logística de vocês? É um gargalo? É tranquilo? Roteirização? Como é que funciona essa estratégia de logística? Sem dúvida, é um dos maiores desafios. Nós estamos falando de 220... Falando de hamburgueria, né? Sim. Vamos falar aqui de hamburgueria porque supermercado a gente tem um processo complexo também, que são as docas, né? Se chega um carro da casa, né? Como falado, onde o hortifruti que tem prioridade, pode sentar e esperar. Porque às vezes você fica 2 entregas uma manhã toda. Então, mas focando em hamburgueria, a gente tem uma concentração muito forte da necessidade de ser ali a partir das 16 horas, e muitos não querem receber depois das 18 e 19. É porque o pico ainda é das 18 para frente, né? Das 22, 21, às vezes, dependendo. Exato. E é o nosso desafio, né? Conseguir atender tantas hamburguerias, né? A gente procura fazer a otimização de turnos, né? Para poder atender todo mundo dentro da necessidade de cada um. E a gente hoje trabalha com formato híbrido, né? Nós temos tantos caminhões próprios para fazer essa rota, como a gente também começou entendendo essa dificuldade de, como você falou, de ser praticamente uma nova empresa, né? Dentro, com roteirização, com caminhão, com manutenção. A gente tem terceirizado, nos últimos nós estamos com 5 caminhões, né? Onde é de forma híbrida. Metade é nossa, são 2 nossos, né? E 3 terceirizados. Aí consegue... A gente tem buscado evoluir dessa forma e todo dia procurando estudar, aprender mais sobre como otimizar, né, essa logística para que a gente consiga estar crescendo e mantendo o compromisso de entregar no horário combinado, né? Com certeza. Nosso trânsito cada vez mais... De repente dá certo também com a Agilizone lá para vocês. Já deixa o contato aí. Muito bom. Pandemia, gente. Todo mundo que senta aqui fala um pouco de pandemia, né? E assim, eu fui promovida durante a pandemia, assumi o interior do estado todo aí, saí rodando. E a pandemia, ela abriu muitas portas. E é legal pro cenário assim de delivery, porque quando estourou, que todo mundo fechou, o delivery fez assim, ó. Aí a gente se posicionou no mercado assim, agora vai voltar, vai abrir, vamos parar de vender. Não. Continuou. Né? Maravilha. E eu tenho percebido muito isso. Então, todo mundo senta aqui e fala, poxa, pós-pandemia, como é que foi essa estrutura de pandemia? Como é que funcionou isso para vocês? Deu uma impactada maior? Como é que funcionou isso? Olha, foi um divisor de águas pra gente em termos de crescimento. Realmente, por ser uma indústria de pães e supermercados não terem fechado, né, na pandemia, sim, e as hamburguerias terem todas migrado para o delivery, a nossa produção não parou. Na verdade, ela teve ela escalonou. Né? Foi o momento que nós tínhamos na época em torno de 30 funcionários, nós passamos para 65. Então, isso até como cultura foi uma loucura pra gente, porque foi muita gente entrando ao mesmo tempo para atender a alta demanda, né? E a gente teve alguns desafios
que, graças a Deus, a gente tem conseguido superar. Então, realmente, a gente cresceu muito, porque nossos produtos foram para os supermercados com uma demanda agressiva, vamos colocar assim. Alguns fornecedores externos de outros estados já não conseguiam chegar de forma pontual aqui e gerava muita ruptura. E a gente, por ser local, começou a atender essas brechas, né? Que legal. E aí foi o momento da gente realmente, foi um desafio profissional, a qual a gente teve que se adaptar muito rápido. Primeira fase, tensão, né? O que que vai acontecer? Vai fechar, não vai? Né? Então, Tem a galera trabalhando ali, no final das contas, né? Como é que eu vou fazer com esse povo? tínhamos 35 famílias, né? E aí a gente se coloca ali, o que que a gente vai fazer agora, como vai ser? E aí foi, né? Ao longo dos meses foi se desenrolando, né? Algumas situações foram colocando que não... Pão é produto essencial, supermercado não vai fechar. Os deliveries começaram, tudo que era restaurante começou a virar delivery, entendeu que o hambúrguer era um bom produto para fazer parte disso. Sim. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. A gente dobrou de tamanho na pandemia. Nossa. E muitos dos processos que a gente aprendeu nesse momento continuam até hoje, como os pães de hambúrguer está em supermercado. Né? Esses pães padronizados, a qual quando hoje um cliente, consumidor final, ele quer fazer uma hamburgada, que isso também surgiu muito, né? Era muito churrasco. Sim. E a hamburgada em casa, com os amigos, no final de semana, isso tem crescido. É verdade. E aí quando você pensa, pô, eu vou fazer um produto, um momento que eu quero fazer bonito, vai todo mundo bater foto, vai todo mundo postar, né? Eu quero não só uma carne legal, né? E um molho diferenciado, mas o pão também... Ele compõe, né? E tinha muito isso, né? Agora você falando, eu lembrei que antes a gente comprava aquele pãozinho de saco daquelas padarias mais tradicionais, que você ia fazer um hambúrguer em casa, você partia, ele já se despedaçava todo, porque ele vem todo colado no outro, né? Você vai puxar, já puxa rasgando aquela toda. parte lateral já vai para um lado, isso é um negócio. Isso. Realmente, depois do boom mesmo. Exatamente. Hoje os nossos clientes dizem, eu quero fazer uma hamburgada e fazer bonito. Aí ele já pensa em GoBread. Legal. Então isso a gente continua e é engraçado. Hoje, o volume de pães em supermercado, hambúrguer, falando do brioche em específico, da GoBread, ele tem superado o volume que a gente vende hoje para 200 hamburguerias. Nossa! Já começou a equilibrar e ultrapassou, de tanto que esse movimento tem se feito muito interessante para a gente. Muito bom. Sobre o posicionamento de vocês de marketing, rede social, marketing, estratégia de marca, o que é que vocês têm, qual é a ideia, como é que está sendo isso, como é que vocês estão se posicionando cada vez mais? A gente está até num movimento muito forte agora, né, Jefferson, de trazer o nosso cliente para mais próximo da gente, né, então ter essa troca, né, com os nossos parceiros. Então a gente tem conversado muito para todas as parcerias que já são antigas, como as novas que estão vindo, a gente trazer para o nosso lado para que a gente possa trocar mais. Sim. E divulgar isso para os nossos seguidores. Então a gente tem buscado ser não só um parceiro comercial no sentido de produto, mas também tá colado com eles com os uniformes, né? A gente buscar ter alguma propaganda na própria hamburgueria, ou no cardápio, né? Então que as nossas marcas estejam mais aliadas com nossos parceiros. Legal. As marcas, elas têm procurado muito isso, né? Assim, tanto é que os parceiros que a gente tem conquistado assim, nesses últimos tempos, todos são sentindo isso, a necessidade de levar mais informação para o cliente final em relação a delivery. Eu fiz agora uma publi para a McCain no Move, no iFood Move, exatamente porque eles querem levar mais conteúdo. Engraçado que a gente vive uma era que a gente está humanizando coisas que são humanos que fazem, né? Uhum. Mas humanizando mais, gerando mais conexão, levando conteúdo, porque no final das contas, se a gente leva um conteúdo desse, o cara cresce, o cara desenvolve e reflete para todo mundo, né? Eu gosto de falar que o nosso trabalho, ele é um trabalho social, sim, não é ONG, tem a grana por trás, mas a gente gera emprego, a gente gera coisas, são sonhos que são conquistados, são pessoas que estão sendo impactadas, é uma sociedade. Então, assim, eu acho que dá pra gente movimentar tudo isso e levar essa informação pro teu cliente final, não só se limitando a vender o pão, é muito massa, né? Eles querem cada vez mais mostrar de onde vem o produto. E a gente está aberto. Como o Jéssica falou, a nossa empresa, a nossa indústria está aberta a todos os nossos parceiros irem conhecer, gravar, postar, né? Porque é importante o cliente dele saber todo o trabalho que é feito para chegar até o pão à mesa. Legal, já vou levar uma turma mirim lá, dos meus sobrinhos, minha filha, para conhecer a marca. Pode chamar, vai ser um prazer a gente receber o pessoal lá. Mas sobre a marca em si, de agregar valor, acho que a maior dificuldade hoje
aliás, a maior compreensão que o pessoal consegue ter hoje é sobre a questão de que, há um tempo atrás, toda essa questão de marca, ela estava preso a grandes indústrias e grandes empresas. Então, você pega aí como referência, poxa, eu acabei de abrir uma hamburgueria, como é que eu faço para ter uma parceria de marca com aquele refrigerante que Sim. tem um logo legal, que chama atenção, que está no Brasil todo? Muitas vezes ele não consegue, né? Então aí a gente teve essa ideia de o quê? De fechar essa parceria, além de ser local, né? A gente consegue ao mesmo tempo alinhar esse sentimento, digamos assim, de orgulho de ser uma indústria com potencial e Sim. com volume que é grande e é forte, e ao mesmo tempo mostrar que, por que não, que esse cliente que tem aqui um potencial X, ele não pode crescer, ele deve crescer, então ele Sim. vai crescer. Então a ideia é pegar, por exemplo, as marcas parceiras, caso ela não tenha uma expressividade, a gente, né, tá agregando valor de marca, fortalecendo essa parceria e ao mesmo tempo levando, se não, possivelmente novos clientes para essa Legal. marca, né? Vocês estão falando aí, já tá me surgindo. Eu digo que eu sou a doida das ideias. Aí vocês ficam falando, aí começa a surgir um monte de ideia que eu não tenho nem tempo para fazer as coisas. Pensei, não, eu vou fazer mais isso, que eu não tenho tempo. Mas é legal até conteúdos voltados, assim, como a gente já teve agora recentemente um evento de hamburgueria. Mas a gente pode fortalecer cada vez mais também para essa galera, né? Como a gente vai fazer o próprio Jornada aí juntos. Jornada do Gestor de Delivery, que é algo também bem legal. Que é isso, é conscientizar, capacitar, treinar essa galera, né? Levar um pouco mais... além de simplesmente vender o nosso serviço, o nosso produto, e vai se estabelecendo mais como marca, né? Sem dúvida. Flávio, quais são os conselhos que você daria para alguém que está começando no setor, assim, para distribuição de alimentos, com empreendedor, tirando um pouco da tua história aí para inspirar as pessoas? Olha, um conselho, eu acho que é estudar muito. A gente, ao longo desses 12 anos, a gente percebe a falta de capacitação técnica, muitas vezes atrasou muito, né? Então, quando a gente fala de uma empresa de distribuição, teoricamente parece assim, eu vou produzir um pão e vou deixar para o cliente, para uma hamburgueria, né? Quando a gente pensa assim, é algo que não percebe as nuances que tem em todo esse processo, né, de produção. Então, desde você iniciar a indústria, até você colocar esse pão na mesa do cliente, você tem uma esteira muito complexa, que eu acho muito interessante as pessoas buscarem experiências, né, para poder... Conhecer, Para né? conhecer, porque realmente a gente vê assim, as pessoas entrando e saindo muito rápido, né? E muitas, eu acho que é falta de treinamento, de conhecimento, de expertise mesmo na área. Então, estudar. Óbvio, também não aconselho ficar só na parte do estudar na Sim. teoria, né? É importante você executar. Mas essa execução, ela precisa vir ali com muito preparo, porque senão você se torna mais um. O mercado não tá para amadores, né? Ele vem se profissionalizando muito rápido. Marcas de fora têm vindo, né, para o nosso estado. E eles vêm com muita experiência, são 30, 40, 50 anos de experiência. Então não tem, a gente está falando de padronização, de maquinários que não são baratos, né? E de estruturas mesmo, de processos, de inovações que você precisa estar atento, porque senão você se torna mais um, e não é a Sim. ideia. Hoje, para você destacar no mercado desse. Então, o que eu botaria como conselho é realmente você buscar empresas que já estão produzindo, que já estão fazendo... Isso falando um pouco de fornecedor, né? Tua pergunta. Porque ela também pode ser complementada para as hamburguerias que estão abrindo. Que Sim. eu vejo muito nessa linha, né? As hamburguerias, elas acabam abrindo por achar que o vizinho está vendendo bem. E quando ela começa a atuar, ela percebe que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Excelente ponto. Eu falo muito assim, que o teu negócio ele não é receita de bolo. O que funciona para um, não vai funcionar para o outro. Porque você tem condições diferentes, você tem fornecedores diferentes, você paga um aluguel diferente e tem a bonitinha lá do comissionamento do iFood, que essa galera maior tem uma comissão diferenciada também. Olha só. Aí o que é que acontece? O cara começa no mercado, olha o cardápio dele, diz, eu vou fazer esse preço aqui, mas tu não tem condição de fazer aquele preço. Então assim, é muito importante fazer conta, né? A galera não Sim, faz conta, precificação parece o básico, é mas não faz. importantíssimo. E você tá ali vendendo o ano todinho, quando vê, cadê?
não deu retorno, não teve lucro, né? Exatamente. Porque era só multiplicar por 2. É isso aí. A gente está acompanhando até um possível cliente que ele está ajustando alguns detalhes e ele vai abrir uma franquia. E é o que é que acontece? Tudo vai acontecer antes da prova, inclusive os cálculos, né, de CMV. Excelente. Então, por exemplo, quando ele for fazer o teste, ele já quer, no máximo, estar preparando para um possível foto. Então, é basicamente isso, ou seja, ele está se escorando na experiência da franquia maior que tem a nível nacional, né? Então, industrialmente, para quem vai abrir uma hamburgueria ou está pensando em abrir uma hamburgueria, a grande sacada é isso. Planeje, mas também ao mesmo tempo também não demore demais. Coloque Eu gosto da frase trocar o pneu com o carro andando. Antes de começar o podcast, a gente estava lá fora conversando e alguém me perguntou, não lembro se foi a Luiz, não lembro quem foi que perguntou. Aí falou tipo assim, Joyce, o cara vai abrir uma hamburgueria, vai abrir uma loja tal. Tu acha que deve começar primeiro pelo delivery? Eu falo, deve. Porque o delivery ele te dá uma oportunidade de testar o teu produto. Sim. Entrega, embalagem, tempo, qualidade, processo, sem o custo de um local ali que você tem que alugar isso, contratar isso, fazer. É um custo gigante. Então, assim, testar, fazer essa conta antes de lançar é muito importante. Eu entendo que nem sempre consegue, que às vezes o cara, o ganha-pão dele, ele tem que ganhar dinheiro pra semana que vem pagar as contas. E aí? Eu entendo, mas se ele puder fazer dentro de uma margem de segurança, melhor ainda, né? Melhor ainda. Tem alguma pergunta que eu não fiz, de algo que vocês queriam fazer? Joyce, você não me fez essa pergunta, eu queria responder essa pergunta. É pior do que perguntar, né? Porque você não está preparado. Você não está preparado. Mas, enfim, é um espaço mesmo para você falar algo de relevância que você queira falar, trocar alguma ideia, deixar mais algum recado. A gente vai dar meia hora para você pensar, tô brincando. Nossa. Eu tô enchendo linguiça, né, enquanto ele pensa. Eu acho assim, que uma pergunta legal é, vocês estão abertos a novos parceiros? Show! A gente, como eu falei no início, a gente está com a indústria aí com uma capacidade produtiva muito bacana, né? A gente pode ampliar. Dobrar, né? Dobrar, mais que dobrar, né? Hoje a gente está com a média de 30 mil unidades dia, a gente tem 90, capacidade para 90, triplicar, né? Não. Então, assim, a gente está realmente aberto a receber contatos, né? A gente tem aqui o Jefferson, que a gente pode estar visitando os futuros parceiros para estar levando o que tem de melhor hoje no mercado cearense em relação a pães, né? A serviço e atendimento. Então, grandes marcas estão vindo para a nossa indústria e a gente tem, né, todo o interesse realmente de estar aí mais próximo. Então, a pergunta é, vocês estão abertos a novos parceiros? Por favor. Sim. Sim. Maiores marcas, Jefferson, que hoje que estão com vocês, para que referências, assim, para tipo, virar a chave da galera? Não, putz, estão fazendo para eles, já fazer para mim. Tem o grande case, né, que é o NBS, né? Ribeiro Júnior. Messi Burger é nossa parceiraça. Ribeira é fantástico. Tem um pessoal das Ilados, do Pedro, né? Beijinho. Já teve por aqui também. Tem alguns parceiros bons. Pode parar por aí, não, mas tem mais. Tem um contrato que a gente fechou agora que é muito legal. Beach Park, parceiraço. Aí, vai rolar sorteio aqui no podcast da entrada. Olha aí. Vamos conversar com o comercial a minha filha tá ali nos bastidores assistindo, já arregalou o olho. Então, você que muito vai bom, hoje gente. no parque, né? A gente ali na feirinha, né? Nos resorts, você já pode consumir pães da GoBread no Beach Park, né? Eu acredito que é parque referência Brasil, né? Muito aquático. Bom. É América Latina. América Latina. Gente, sem palavras para agradecer. Vocês estão aqui ouvindo de pessoas que são referências, né? Hoje o produto de vocês é referência no mercado. Parabéns pelo posicionamento, pela marca, pela simplicidade, pela humildade e pela vontade de impactar a vida de outras pessoas, que eu acho que eu particularmente valorizo muito isso, né? A vontade de impactar as pessoas, de fazer a diferença, não só simplesmente botar a grana no bolso, né? Quero agradecer muito a vocês. A gente que agradece o convite, um prazerzaço. Sentimos em casa, né? Foi muito legal. É sempre um prazer estar, assim, vindo, conhecendo, né? E fazendo parte também desse crescimento. Muito bom. E fica o convite. Nossa casa está aberta. Vamos lá. Vamos lá. Quem quiser conhecer também, comenta aqui também. Vamos só programar, né? Por favor. Fila. Fazer a fila. Gente, para você que não segue ainda, Infood Delivery no Instagram. Se inscreve aqui no nosso canal, participa, compartilha, porque aqui a gente vai estar sempre trazendo ouro para vocês, para que vocês possam crescer e de maneira saudável. O sucesso ele está na troca do conhecimento. Vamos nessa, beijo, até o próximo.